Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer mais uma ficha pra vocês. Eu vi que muita gente comentou falando que não via muitas fichas de investigador, que queria fazer uma ficha voltada à investigação, alguma coisa mais voltado para cenas investigativas e narrativas e não tinha muita ficha sobre isso. Então, para ajudar nesse tema, por que não trazer logo uma ficha de um personagem tão famoso no ramo da investigação, que é o Sherlock Holmes? Então hoje eu vou mostrar pra vocês essa ficha de investigador inspirada no Sherlock Holmes com algumas particularidades bem legais que eu acho que vocês vão gostar. Vem comigo. Bom, obviamente essa é uma ficha de um especialista negociador. É o foco em investigação, vamos focar nisso. E obviamente também a origem do Sherlock Holmes é investigador, ele passou a vida inteira dele sendo um detetive, nada mais justo do que ele ser um investigador. Eu resolvi também fazer essa ficha ali com base em 65% para poder usar, para poder colocar a terceira habilidade de trilha, mas essa ficha se encaixa em fichas muito mais básicas, é só você retirando alguns poderes, nem precisa tirar tantos assim. E como vocês podem ver, aí do lado já tá os atributos, né? Então ele tem 1 de força, 2 de agilidade, 5 de intelecto, 1 de vigor e 3 de presença. E se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que tem 1 de atributo a mais. Calma que eu já explico. Bom, o status dele também tá aparecendo aqui do lado, vocês podem ver que ele tem 65 pontos de vida e tem 78 pontos de esforço. Realmente ele vai precisar desses pontos de esforço, tá? Ele tem 52 pontos de sanidade, a defesa base dele é 12, é uma defesa baixa e você pode aumentar, né? Eu foquei aqui só em investigação, tem espaço para colocar itens e equipamentos para melhorar a defesa, mas como o foco é investigação, vamos falar só disso. Como um bom especialista, obviamente ele é cheio de perícias e particularmente dele, quase todas são veterano, então mais 10, então segue a lista aí. Atualidade, ciência, diplomacia, enganação, intimidação, intuição, investigação, luta, ocultismo, percepção, reflexo, sobrevivência e vontade. Então vocês viram que a maioria das perícias dele já tá como veterano, então essa é uma vantagem de jogar com um investigador com bastante intelecto. E agora vamos para as habilidades e os poderes dele, que eu acho que vocês estão bem curiosos para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Começando pelo primeiro, obviamente, o poder de origem dele, que é faro para pistas. Com esse poder você gasta 1 PE e você tem mais 5 em um teste para procurar pista. Obviamente a gente conta também com aqueles 2 poderes de especialista, né, o eclético e o perito, e também os 3 poderes de trilha da trilha de negociador, que é o eloquência, o discurso motivador e o eu conheço um cara. Se você não sabe muito bem como esses poderes funcionam, eu já fiz vídeo falando de todos eles, deve estar no card pipocando aqui em cima e também deve estar sendo recomendado para você. Eu já falei certinho o que cada um desses poderes faz, mas basicamente todos eles são focados para investigação. E aí nesse Nex a gente tem 5 poderes disponíveis, né? Poderes de classe ou poderes paranormais. E eu escolhi os seguintes. Primeiro, pensamento ágil, que ali gastando 2 PE você consegue uma ação adicional de buscar pista. E o primeira impressão também, que você tem mais 2 D20 no seu primeiro teste de diplomacia, intimidação, intuição ou enganação. E aí eu parti para os poderes paranormais, porque né, a gente sabe que o Sherlock Holmes é um excelente detetive, um excelente investigador, então por que não usar essa habilidade dele para dizer que parte disso é paranormal? Primeiro, o percepção paranormal, que em testes de investigação você pode rerolar um dado que for menor que 10. E também o sensitivo, que você ganha mais 5 em testes de intimidação, intuição e diplomacia. E como se não bastasse, eu também resolvi colocar o ritual ouvir os sussurros, né, que você tem, você faz aquela pergunta pro paranormal ali, pra entidade de conhecimento, e ele te responde com sim ou que não, mas se você usar a versão decente, a resposta é um pouco mais complexa, mas ainda tem que ser simples, não pode ser uma resposta de um parágrafo inteiro, vai ser só uma frase, mas funciona mais ou menos dessa forma. Então com isso você consegue maximizar todas as possibilidades que o Sherlock Holmes tem de encontrar as pistas e conseguir chegar ao veredito do que está acontecendo o mais rápido possível. E indo para o inventário dele, eu coloquei 2 itens principais, que obviamente quando você pensa em Sherlock Holmes, você pensa nesses itens, e coloquei um temperinho de ordem aí para deixar a coisa mais bacana. Primeiro, o cachimbo, eu coloquei um cachimbo de escudo mental, uma maldição de acessório que te dá 10 de resistência mental. Justamente porque quando você quiser investigar alguma coisa, essa coisa tiver um envolvimento paranormal, às vezes você pode acabar tomando dano de sanidade. E com o escudo mental 10, você fica livre, ou pelo menos toma menos dano. E também uma lupa, mas é uma lupa com sagacidade, uma outra maldição de conhecimento que te dá mais 1 de intelecto. Lembra lá no começo que eu falei que tinha um ponto de atributo a mais? Tá aqui explicado, eu coloquei uma sagacidade numa lupa. Então você consegue ver como que o Sherlock Holmes faria as investigações dele. Então com a lupa, sempre com aquele cachimbo, porque né, ele tem aquele escudinho, e a lupa dando mais 1 de intelecto. Mas antes de acabar, obviamente, se a gente tá falando de Sherlock Holmes, a gente não pode deixar um dos elementos principais da história de lado, que é o seu amigo Watson. Então por que não usar um aliado? Se você não sabe como funciona, eu já fiz um vídeo sobre aliados, tá num card aqui em cima também, mas basicamente é um NPC que ajuda um jogador durante as missões. E pra quem não sabe, na história, o Watson, ele é um médico, ele inclusive foi paramédico na guerra, alguma coisa assim. Então eu resolvi deixar aqui como opção você andar
com um aliado socorrista, que ele vai te dar um bônus, né? Você vai poder ser considerado treinado em medicina, na verdade é como se o Watson te ajudasse nessas coisas, e também ele tem a habilidade de bolsa de remédio, que você pode gastar um PE para recuperar um D8 mais um de vida, ou seu ou de algum aliado. Então com essas habilidades e com um aliado, você tem um Sherlock Holmes, eu acredito, que completo. Como eu falei, ainda faltam algumas coisas ali, talvez uma roupa que dê uma defesa, uma arma, porque querendo ou não é ordem paranormal, você vai precisar de alguma coisa para a hora do combate, mas aí eu acho que fica um pouco mais livre, mais interpretativo aí, dependendo da missão, dependendo da mesa que você for jogar. O básico para você jogar com o investigador tá aqui nessa ficha e eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos mostrando fichas, falando do universo do Ordem, dos sinais do outro lado e do livro de regras. E não esquece de deixar um comentário também dizendo o que você achou e dando algumas sugestões. Vocês sabem que eu sempre pego as sugestões de vocês, algumas são mais complexas, outras são mais fáceis, mas eu sempre tento ler todos os comentários, responder e quando dá, trazer um vídeo aqui também, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.